Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Havia muita expectativa em torno do tema desse vídeo. Mais do que um desejo da torcida do Sport em entender o que aconteceu no clube na última temporada, em conhecer a realidade financeira do clube, mais do que um desejo, é uma necessidade. O Sport viveu em 2025 o absoluto colapso esportivo. O ano de maior vergonha, o pior de todos os anos da sua história enquanto um clube de futebol. Mas, para além desse colapso dentro de campo, havia uma avalanche de gasto de dinheiro, de antecipações, um rombo nos cofres do clube sendo aberto. Enquanto o time naufragava dentro de campo, um buraco se abria sob os pés do Sport. E esse vídeo, a partir de agora, começa a revelar esses números. A partir do balanço oficial, que foi publicado no prazo estabelecido pela CBF, aqui nesse programa a gente coleta os principais números e apresenta da forma mais didática, mais direta possível. Não somos da área de contabilidade, não somos economistas. Cássio é o que mais se aproxima disso, faz esse trabalho Qualquer dia eu faço o curso. Já há muitos anos. E a partir das análises que Cássio traz no blog deles, há muitas e muitas temporadas, a gente tem uma base para apresentar essa dura realidade do esporte nesse programa. E eu diria que a primeira tela que a gente vai ver já é uma tela que traduz muito do que vem pela frente, porque o impacto ele é impressionante. Aos olhos do ex-presidente Yuri Romão, a gente tem aqui 734 milhões de reais numa receita que foi obtida pelo Sport em toda a era Yuri Romão. E aqui a gente parte de 2022, a gente desconsidera aquele final de 2021 em que ele assume o clube e a gente parte de 2022. Ali eu acho até um ato de coragem dele. O Sport teve 5 presidentes naquele ano, 5 presidentes no ano de pandemia, e todo mundo foi passando a campanha defiando, cheia de problemas, e no final eu acho é um ato de coragem. Mas a biografia dele no Sport depois ela anda demais e aquilo acaba ficando muito para trás. Mas para padronizar, para não botar na conta dele aquele 2021, esse número 21 vai entrar em algum momento, mas é só com base de comparação. Mas eu acho que o correto é de 22, que são anos completos. Aí ele ele comandou o Sport durante esse período. E a gente nunca colocou esportivamente, por exemplo, o Então, rebaixamento muito menos, de inclusive. 2021 Muito menos na o conta rebaixamento. dele. Então, esses 734 milhões de reais vão do dia 1 de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2025. É um volume de dinheiro que nunca nenhum presidente na história do esporte teve em suas mãos. Um volume que não trouxe o retorno esportivo que justificasse um gasto de 898 milhões de reais. Porque, veja só, entraram 734 milhões e o Sport consumiu muito mais do que isso. O Sport consumiu o seu presente e também o seu futuro. Porque foi na gestão de Yuri Romão
que o clube vendeu 50 anos do seu direito de televisionamento do Campeonato Brasileiro. 15% de tudo que o Sport vai receber no direito de transmissão do Brasileiro, que até hoje é a receita mais relevante da maior parte dos clubes do país. Talvez daqui a 50 anos mude, mas hoje é a mais relevante. O Sport vai ter sempre 15% extraído. O valor está aqui nesses 734 milhões. Assim como uma série de adiantamentos de recursos de 2026. E talvez até tenha comprometimento de 2027. Muitos adiantamentos integram esses 734 milhões de reais, ou mais do que isso, já que foram torrados, integram esses 898 milhões. Porque entraram 734, mas foram gastos 898 milhões de reais, basicamente 900 milhões de reais, Cássio. E aí, nesse gasto, ele é maior até do que a relação que a gente está vendo na tela. Eu vou trazer para você de forma bem justa aqui, que nesses 4 anos, a gente está citando, tem 2022 com 77,5 milhões, 2023 com 212,7 milhões, 2024 com 174,4 milhões e agora na casa de 260 milhões, para quase 270 milhões. 269. Desses 734 milhões, Fred, porque a receita, detalhe, isso não é de receita líquida, tá? Isso é receita total. E nesses 4 anos tem um detalhe que foi quando o CT passou para o nome do Sport. Sim. O CT do Sport, que já era do Sport, depois conseguiu todas as assinaturas, e ele entrou como um patrimônio, ele entrou como um incremento de 35 milhões de reais. Mas aí eu fiz o cuidado, veja, ele está na conta porque ele entra como outras receitas. Tem lá, toda vez que você vai olhar o balanço, tem as receitas recorrentes, que é direito de transmissão, sócio, bilheteria. Antigamente, venda de jogador também era, só que agora a venda de jogador passou a entrar na categoria outras receitas. E esse estádio, a aquisição do CT, que foi uma transferência. Uma formalidade contratual. Aí eu vou tirar esse número, certo? 734 milhões, por sinal, dividido nesses 4 anos, dá uma média de 183,5 milhões. Mas vamos tirar o detalhe, para fins contábeis ele entrou, mas vamos excluir. Ou seja, papel mesmo, no caso, 699,3 milhões, o que dá uma média ainda de 174,8 milhões. Isso representa o quê? Que antes desses 4 anos, essa média de 174, que exclui o CT, ela supera qualquer balanço do Sport. Quando fala que o Sport nunca teve tanto dinheiro, é comparando inclusive com a época do Clube dos 13. O que é curioso, porque Yuri Romão ele pega um clube quebrado. Tanto que, veja, se o Sport tivesse... Todo mundo soubesse, fosse essa quantidade de dinheiro, não sei se o Sport teria sido presente não, né? Vai passando a ser a situação difícil, Milton saiu para uma situação difícil, Carlos Frederico era com Milton, o presidente do conselho que não queria também, aí teve Leonardo Lopes que também passou, e Milton era o vice de Leonardo Lopes, né? Yuri. Eu falei... Milton. Desculpa, Milton já tinha saído, porque a fila foi grande, mas aí Yuri era o vice. Ali era um Sport quebrado. Mas o que é que vem depois? Vem a era das bets, vem a era da venda das ligas, ou seja, alguém poderia até antever, tem gente que tem muita informação privilegiada e antever esse processo, mas no fim das contas, acabou caindo no colo de Yuri isso aí. Então, aquele Sport quebrado, para chegar nesse número, ele teve essas ondas positivas, a gente vai detalhar um pouco mais para frente, não vai trazer tudo agora, mas é só falar que na época do Clube dos 13, onde havia uma disparidade muito grande, naturalmente, do Sport para os rivais, mas na hora que você ir para o cenário nacional, todo mundo ganha muito mais dinheiro também, é verdade, mas o Sport ganhou mais dinheiro do que o crescimento foi acompanhando no futebol. Sim. Claro que a conta, é óbvio que a conta é muito alta, porque desses 890, isso aqui não é só salário de jogador, isso aqui é dívida, é custo, é tudo, é investimento também, tem tudo aqui, né, nesses 898 milhões de reais. Mas é preciso manter o que foi dito. Wanderson Lacerda, Luciano Bivar, Gustavo Dubé, Severino Otávio... Os dos anos 80 eu não vou nem falar, tô falando só dos anos 90 para cá. Porque esses viveram o clube dos 13 ainda, né? A parte áurea ainda. O próprio Milton Bivar, na época da Copa do Brasil, ninguém nunca teve essa escala. É uma escala de dinheiro impressionante. E ela precisa, eu acho que a apresentação, embora seja o balanço de 2025, precisava ser apresentado como um balanço desses 4 anos. Porque
Porque teve um ano de liga, teve outro ano de venda. Desculpa, de venda não, das bets. E Sim. tem a própria venda de Pedro Lima, que é um jogador que entra ali, um foguete. Não foi uma revelação do trabalho. É um foguete que passou assim, de vez em quando você dá sorte, assim, de Sim. ter um jogador que, por falta de lateral, entrou ali, 6 meses depois estava rendendo 60 milhões de reais. Isso. Teve a questão, teve a parte negativa, Fred, de Yuri Romão para o início do trabalho, mas depois também teve muita coisa, meu amigo, para chegar nesse número. E aí a parte que, infelizmente, para o torcedor do esporte, o gasto acabou sendo excessivo, assim, numa escala, porque se a receita nunca foi numa escala tão grande, é óbvio que ninguém nunca gastou isso aqui também. E aí é importante a gente deixar claro que basicamente 900 milhões de reais foram gastos em 4 anos, que o retorno esportivo foi mínimo. Yuri Romão se aproximou de 1 bilhão de reais. Porque esse 900, você começa a olhar Isso. para cima. O esporte se aproximou de 1 bilhão de reais de gasto em 4 anos. E tudo que o esporte conseguiu dentro de campo. 3 títulos estaduais, um tricampeonato estadual, 2023, 2024 e 2025, tá? 2 finais de Copa do Nordeste, um acesso na Bacia das Almas. De positivo dentro de campo, foi isso que o esporte conseguiu. Mas também tem uma carga negativa muito grande. 2 fracassos na Série B, sendo um deles um vexame histórico que passa diretamente pela gestão de futebol de Yuri Romão em 2023, tá? E fundamentalmente o pior ano da história do Sport Clube do Recife, o pior ano disparado, que foi 2025, um vexame que marcou o esporte para sempre na história do Campeonato Brasileiro. O Sport fez apenas 17 pontos, basicamente a metade do que tinha feito no seu pior ano de Campeonato E Brasileiro. que já era uma vergonha. Que já era uma vergonha enorme até ali. O Sport, ele vence 2 jogos, o Sport tem a segunda pior campanha de todos os tempos. Termina com 11 derrotas. A pior campanha da história do futebol do Nordeste. E aí, Cássio, durante um período aqui nesses 4 anos, havia um discurso, e esse discurso prevaleceu, de que Yuri Romão, enquanto presidente, era um bom gestor financeiro e um desastrado ou desastroso gestor de futebol. Essa imagem, ela virou um escudo para Yuri por um certo tempo, mas a gente, nesse período, sempre alertou. Essa, abre aspas, boa gestão financeira está muito escondida por isso aqui, Cássio, por um volume de dinheiro que o clube nunca tinha visto, por antecipações, por vendas que são exceções e também por um cenário de pré-recuperação judicial, em que o Sport não tinha cobradores batendo na porta todo dia, levando um pedaço de receita. Foram o Sport 2 anos. estava 2 anos. protegido por essa recuperação judicial, né, Cássio? 2 anos. 2 anos. Fred, em 2023, o Sport monta um time dentro da condição do equilíbrio que vinha do trabalho de 22. 22 não sobe, tem um erro grave de jogar sem goleiro na reta final. Esse está na conta dele, mas no fim das contas foi uma Série B com Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia subindo. E o Bahia já entrando ali no pré-SAF. Ok, ainda que tenha tido um problema de futebol. Mas aí 23 tem uma montagem de um elenco que é um pouco do que é 26. Tem poucos recursos, achou o jogador, Juba encaixa, traz Jorginho, que tinha uma boa passagem da segunda divisão, encaixa, Wagner Love com idade avançada, e a coisa vai acontecendo, e ficou um triz de ganhar a Copa do Nordeste. E no fim, não sobe com esse fracasso que o Fred trouxe. Eu tô parando em 23, porque em 23, apesar do volume de dinheiro já grande, mas com muita coisa para pagar, mas o final dele é o salto para os momentos que eu estava falando, dessas curvas de muita receita. E aí o Sport, lembrei, o Sport ainda era a segunda divisão. Enquanto o Fred estava falando, eu fui logo aqui porque eu lembrei na hora, 13 de janeiro. Em 13 de janeiro de 2024, depois de não subir,
com Anderson Moreira dizendo na penúltima rodada já deveria ter sido demitido rodadas antes. Eu considero que é uma vergonha muito grande também. Mas enfim, mas isso aqui é do balanço, né? O Sport anunciou a compra de 70% dos direitos econômicos de Gustavo Coutinho junto ao Fortaleza por 7 milhões. Todas essas aquisições, eu sempre fui, posso ser o chato da história, mas eu sempre, veja, na hora que comprou, eu disse, rapaz, assim, vou ler o que está escrito aqui, ó. A negociação com Fortaleza, o Léo Pernambucano comprou 70% por 70 milhões, fazendo desta negociação a maior da história envolvendo 2 clubes nordestinos, naquele momento, né? Embora pareça acima da realidade na Ilha do Retiro. Isso eu escrevi isso aqui em 13 de janeiro. Ali foi a maior negociação entre 2 clubes do Nordeste na história até aquele momento. Foi superado por Eric Pulga. Sim. Não, que depois já foi superado por Caio Alexandre do Fortaleza pro Bahia. E ali, eu só tô deixando essa frase para dizer que sempre tá assim, ó, rapaz, um clube que devia tanto, que era tão problemático, não pode estar 2 anos depois, assim, já dando um salto tão grande. Isso, o Sport comprou um jogador por 7 milhões em 13 de janeiro, estando na 2ª divisão. Sem que, como o Fred... Nunca tinha acontecido isso antes. Assim, as maiores aquisições do Sport naquele momento, essa era a 2ª maior da história, só era maior do que a de André, de 10 milhões. E detalhe, só virou 10 milhões porque o Sport foi multado, porque não tinha custado 10 milhões, mas como o Sport atrasou, levou a multa da FIFA e no fim das contas, aquela compra com o André lá em 2017 ficou por 10 milhões. Como assim o Sport faz a maior compra dele, num valor nominal, estando na 2ª divisão? E aí, outras compras foi Romarinho por 4 milhões. Era 2 milhões e meio, mais 1,5 milhão. Isso tudo na 2ª divisão. Essas aquisições foram acontecendo, mas... Os 2 goleiros, né? Os 2 goleiros... Que a Couto chegou a ser comprado por 2 milhões e o outro foi Luva. Você não tem um número... Barleta por possíveis 6 milhões. E foi gastando. Isso já era... É quando teve... A questão das ligas, de vender por 130 milhões. O Fred falou da venda das ligas. E no começo era 20%. Isso, 15% porque foi o que ficou. Não, porque isso vai. Não, é porque isso vai ser resolvido em 2025. Naquele momento era 20%. Sim. Você acertou por 130 milhões e você vai receber uma parcela de 60, outra de 30, outra de 30. Assim. Os quebrados, né? Para dar os 130 milhões. O que é que o Sport fez? O Sport, eu lembro exatamente o que é que se falava na época. Senhor, por que não organiza mais a casa? Aí, não, mas eu ainda lembro que se foi dito. Esse dinheiro não pode para pagar a dívida. Esse dinheiro tem que ser, esse dinheiro do investimento tem que ser para comprar. Eu lembro exatamente disso. Na época diziam, teve até um torcedor do Fortaleza que me questionou sobre isso. Pô, todo mundo que pegou nesse dinheiro, ninguém pagou dívida. Eu disse, se minha memória não me falha, na época foi dito que não poderia ser usado para pagar dívida. E aí, eu vou considerar que isso está no contrato. Nunca vi isso no contrato, mas eu vou considerar que isso está no contrato. Você não pode submeter a um contrato que o cara que está comprando você diz o que você pode usar o seu dinheiro. Assim, pelo amor de Deus, pô. Assim, tu vendeu um carro. Aí o cara deu 50 mil. Ó, tem que comprar outro. Não, não. Tu quer pagar a dívida do teu apartamento. Sim, não pode, tem que comprar outro carro. Não pode não, irmão. Tem que comprar outro carro. Foi isso que o Sport fez. Ou fez um investimento estrutural de menor peso. Porque talvez tivesse, você pode usar isso. Mas veja que eu não estou negando que existe isso. Eu estou dizendo o absurdo que é se submeter a isso. Sim. Que o absurdo foi submeter a isso. E qual é o absurdo que isso vai ser quando vai chegar em 2025? É saber que não ficou nada. Exatamente. Tudo foi queimado. E isso vale para o Ceará, vale para o Fortaleza, mas a gente está falando do esporte aqui. Isso não ficou nada. Então, essas compras de 2024, elas ligaram esse alerta. E quando chega em 2025, aí, meu irmão, aí a turma botou um tijolo no acelerador. E a gente brincou aqui, falou, mas com fundo de verdade... Porque já estava vindo desde 2024. Com fundo de verdade de que era o The Last Dance do CNPJ, se as coisas dessem errado, e deram. Isso aí... E aí o The Last Dance do CNPJ, a gente começa a ver, Cássio, já trazendo outro número para o debate, que já está aqui na tela desde o começo, mas que a gente vai olhar para ele agora, que é o passivo do clube que sai de já um passivo muito pesado em 2022, porque quando a gente faz os balanços, por exemplo, do Ceará, do Fortaleza, a gente vê uns clubes...
clubes que basicamente tinham um passivo totalmente sob controle e explodiram nos últimos anos esse passivo. No recorte do Sport já era um passivo Já era. pesado, de 271 milhões. Esse passivo chegou a 422 milhões de reais na gestão de Uri Romão. Sai de 271 para 422 milhões de reais. Não é possível, Cássio, que na história alguém olhe para trás daqui a 10 anos e diga: não, Yuri Romão, mas ele foi um bom gestor financeiro. Não é possível que um cara que transformou um passivo de 200 e poucos milhões, porque ele na verdade pega de 2021 em 422 milhões de reais. E tem um detalhe que a gente inclusive precisou apurar para além do que foi divulgado. Nesse passivo, Cássio, já tem um pedaço da RJ, isso. né? Porque se pensava, não, Se não era maior. Não, porque pensava assim, não, pô, é 422, Mas vai vai descontar. descontar a RJ. Talvez desconto, vai ser descontado parte. Uma parte já foi descontada. Sim. Certo. A fotografia real era pior. Não, sem a RJ. Sem RJ. Sem a RJ. Porque ela é a RJ conduzida na gestão de Yuri Romão, ok? Que faz uma dívida de cerca de 120 milhões de reais trabalhistas e civil, entre dívidas trabalhistas e causas cíveis, cai de 80% de deságio. Isso é um mérito. Mas não adianta. Outra coisa que foi falada, não adianta estar fazendo RJ aqui e criando mais criando dívida. um futuro para daqui a uns 20. Não sei nem quando é, porque você não pode fazer RJ a vida toda, não. Deve ter uma carência. A RJ 2.0. E é muito óbvio que o Sport criou essa RJ 2.0. Não sei quando é que vai ser feito, não, mas que em algum momento vai ter que resolver. Porque enxugou uma parte e a outra, assim, criou uma aberração. Fred, o que é que representa esse passivo? Passivo são todas as dívidas, a soma de todas as dívidas e obrigações contratuais que o Sport tem com jogadores que comprou, com contratos que firmou. Nisso aí, desses 422, 231 milhões são de curto prazo. O passivo ele é apresentado no balanço em duas formas, passivo circulante e não circulante. O passivo circulante, a gente sempre fala passivo, por quê? Porque nem tudo é dívida, é o que a gente falou. Você tem a obrigação. O que é dívida? Dívida é boleto vencido. Obrigação contratual agora, mês que vem o contrato, você está obrigado a pagar, mas você não está devendo, não. Devido é boleto vencido nesse caso. Somando as duas coisas, e aí o circulante, que é a gente tem até aqui na tela, Cássio, essas dívidas de curto prazo que formam 231 milhões de reais. O que significa? Vencimento até dezembro desse ano. Curto prazo é sempre isso, é até 12 meses. Sim. A gente que olhou os outros balanços, a gente viu que isso é um problema para todo mundo. Nem todo mundo vai resolver. A questão que você chega é só a seguinte. Veja, o Sport para 2026, o Sport está na Série B, o orçamento do Sport é pouco mais de 60 milhões de reais. Para tudo. De arrecadação, pode até ser que consiga mais. Vamos supor que consiga 80 milhões. Mas ele vai operar, ele vai pagar os salários, vai fazer uma contratação ou outra, vai pagar uma dívida ou outra. Isso aqui, esses 230, o Sport não vai pagar. Ele vai ter que renegociar, vai ter que pagar juros, que já é um problema grave no Sport. Vai ter que fazer rolagem de dívida, ou vai ter que, meu irmão, simplesmente deixar correr solto. Não deveria. Muitos presidentes já fizeram isso. Sim. Muitos presidentes já fizeram isso, mas o Sport não tem a menor condição de pagar isso aqui. Aí alguém fala, pô, mas como era antes? Eu vou só voltar para o ano passado, como era em 2024, como está escrito ali. Está pequenininho, mas se você tiver reparado ali, ó, 164. Sim. De 164 para 231. Aí eu vou dar alguns exemplos do que aumentou. Custo com fornecedores. Todo clube tem isso. O clube é operação, é uma prefeitura, né? Já tinha. E só curto prazo, tá, pessoal? Já estava 53 milhões em 24, pulou para 83 milhões em 25. Obrigações tributárias. Estava devendo já 38, subiu para 48. Os empréstimos, que a gente vai detalhar mais para frente. Tá aqui nesse mesmo quadro, Cássio, os empréstimos. Já colocou, né? Isso. Aumentou 10 milhões no ano. E aqui eu queria aproveitar, porque é algo grave que também aparece na gestão de Uri. Porque a prática de empréstimos, esses empréstimos a bancos, esses empréstimos no mercado financeiro, quase não existia no esporte. Era algo que não existia no esporte. Ou, detalhe, sim, na escala desse tamanho. Ou se existisse era para final de ano, tá faltando dinheiro para uma folha, fez ali um empréstimo.
e pagava em janeiro. E por muitas vezes foi feito O com famoso dirigentes do fluxo de próprio... caixa ali, isso. fazia em novembro, pagava em janeiro. Era isso. Veja como o Sport mergulhou nesse gravíssimo problema que a gente observava de forma muito crítica No no futebol futebol cearense. cearense, que é uma prática comum, podemos dizer, no futebol cearense. O Ceará, o Fortaleza já tá... Esses 17 que o Sport tem, o Fortaleza já tá em 60. E o Ceará foi para E o Ceará foi pra 85 80. milhões. É uma loucura, tá? Mas veja como isso é danoso para o clube. O Sport devia 7 milhões de empréstimo bancário. Pagou 18 de juros e está devendo 17,6. Veja, isso é um ano, tá? Isso aqui não são 4 anos, não. Provavelmente, tá? Porque o balanço não detalha. Ele não pagou 18 milhões desses 7. Exatamente. O Sport pegou, possivelmente, o ano todo Foi disso. pegando Foi empréstimos, pegando e pagando, antecipações, isso. E no fim das contas, do que ele pegou, ele ainda não conseguiu pagar 10. Exatamente. Porque, assim, senão seria um absurdo. Em um ano... E é um absurdo. No Ceará, chama muita atenção os juros praticados. A gente não teve acesso aos juros praticados pelo Sport, mas chegaram a circular algumas coisas no final do ano passado e é algo que precisa ser exposto. Porque a gente tem um balanço oficial, Cássio, mas é importante deixar claro que a gestão atual, quando eleita, ela prometeu detalhamentos mais Em profundos. tese, a auditoria tá rolando ainda. Uma O auditoria balanço... mais profunda e expondo mais os esqueletos do armário. Porque a gente precisa saber, Cássio, a gente tem a informação oficial. O Sport devia 7 milhões e 600 mil a bancos e instituições financeiras. Hoje deve 17 milhões e 600 mil. Só que em 2025 pagou 18 milhões de juros, Cássio. A gente precisa saber para quem foi esse dinheiro, que empresas são essas, quem emprestou dinheiro ao Sport e a que juros isso foi praticado. Porque, por exemplo, surgiu no final do ano passado a informação de que o Sport antecipou, porque o verbo da gestão de Yuri Romão era antecipar. Antecipou o dinheiro de Pedro Lima, que é um dinheiro considerado no mercado, 10 milhões de negócio. que é um dinheiro considerado seguro no mercado, Cássio. Um clube inglês pagar uma compra de um jogador é um dinheiro absolutamente seguro. Os juros costumam ser baixíssimos. Eu tive essas informações de pessoas que trabalham com isso em outros clubes, chocadas com os juros que o Sport praticou para ter um empréstimo de uma das parcelas de Pedro Lima. Tá? Então, esse é o problema, mais um problema que foi criado nessa gestão, Cássio. Por isso que eu sempre digo, comprometer o presente, mas também vender o futuro do esporte. O futuro do esporte está comprometido por esses anos de Yuri, Cássio. Com os empréstimos e multas, foi abrir aqui rapidamente o balanço do Sport. É porque geralmente tem 20, 30 tópicos, aí tem lá no tópico 15, que é empréstimos com terceiros e mútuos. Mútuos são empréstimos com partes relacionadas. Imagino que a parte relacionada não determina, mas é tipo com um ex-presidente do esporte, alguém ligado ao esporte, a parte relacionada de fato. Mas também, obviamente, tem com empresas, por exemplo, acho que são presentes, acho que tinham a PS Factoring, tem a Federação Pernambucana de Futebol emprestou 282 mil reais para o esporte. 282 mil reais, pô, não faço a menor ideia do que conta pode pagar desse caso. Aí tem a múltipla assessoria e prestadora de serviços, essa já tem 7 milhões, aí tem outros 19, porque esse é o número que ficou desse ano, mas tem os mútuos também, isso aqui é só de empréstimos, né? Sim. Lembrando, porque o mútuo de vez em quando se separa esse dado. Fred, a gente estava falando ali da Receita, curioso, é importante destacar que Yuri Romão ele renunciou no fim, então o relatório, embora sejam números oficiais, e foi auditado pela BDO, que tem que ter uma auditoria independente, pode ser um auditor, uma empresa, enfim, a BDO é uma das principais do mercado, mas existe parte do texto que a BDO faz e uma parte que o próprio esporte constrói na divulgação. Sim. Quem fez já não foi a nova gestão. E aí tem uma aspa que nunca teria, obviamente, no texto de Yuri Romão, mas que é o próprio esporte falando sobre o esporte, embora internamente seja a nova gestão falando da antiga gestão, certo? Certo. E aí essa aspa não é a minha opinião, é a aspa que está dentro do balanço. Abre aspas. O crescimento da receita bruta... Tá aqui na tela, Cássio. O crescimento da receita bruta foi impulsionado por direitos de transmissão, premiações e atividades comerciais. Contudo, parte relevante das receitas previstas para 2026 foi antecipada ao longo do exercício de 2025.
comprometendo a capacidade de geração de caixa futura e reduzindo significativamente a previsibilidade financeira do clube. Concordo com tudo. Mas não fala exatamente quais são os adiantamentos. Mas aí, o torcedor do Sport mais atento a esse assunto deve lembrar que em janeiro o Sport lançou um relatório que apontava os primeiros sinais, porque foi 11 de janeiro, foi logo depois de assumir, e não era um balanço, era só alguns detalhes. E nisso falava de antecipação de receitas. Na ocasião, falava da antecipação de 100 milhões, que foi o número final. Em vez de ser 130, como eu tinha dito, o Sport, todos os clubes recompraram os 5% dos direitos de transmissão. Justamente porque a coisa deu tão errado que o próprio investidor, porque é um investidor, como é que ele vai ganhar dinheiro, Fred? O cara aqui, até faltou até explicar isso, essa venda de 50 anos, essa venda de direitos, dos seus direitos de transmissão por 50 anos. O que é que aconteceu? O investidor da Liga, ele botou esse dinheiro no clube e na hora que o clube passar a receber, durante 50 anos, o dinheiro da televisão, do Campeonato Brasileiro especificamente, ele tem que repassar o percentual que ele vendeu. Ou seja, eu estou lhe dando agora 130 milhões na mão, mas pelos próximos 50 anos você vai me dar sempre 15% do que você receber. Em 50 anos, o cara vai receber de volta, assim, muito... Não consigo nem mensurar, mas vai ser muito mais dinheiro, certo? Só que a gente dizia o seguinte, uma parte dos clubes não está vendendo, esses clubes não estão vendendo. O Flamengo não vendeu, o Bahia não vendeu, Palmeiras não vendeu, vários clubes não estão vendendo. Você vai concorrer com esses clubes, com eles recebendo 100% e você 80%. Aí, em algum momento, a galera diz, meu irmão, não vai dar. E aí, o próprio investidor, porque o investidor precisa que os clubes estejam na primeira divisão para gerar o dinheiro da TV, porque se o cara não estiver na primeira divisão, não gera nada. Então, se ele estiver na primeira divisão, ele pega esse dinheiro. Então, o próprio investidor aceitou, beleza, vai ser só 15%. Dito isso, então o Sport só teve 100... o Sport pegou 100 milhões da LFU, que agora é FFU. Sim. Nesse relatório, para não ficar confuso, nesse relatório o Sport trata como o Sport antecipou 100 milhões. Ainda que seja verdade, esse número, esse relatório de janeiro, tá? De 11 de janeiro, ele não foi uma novidade. Sim. Que as pessoas queriam saber o que é que antecipou que ninguém sabe. Esses 100 milhões não tinha. Então, eu achei um pouco de exagero naquele momento. Mas os outros números não. Aí, por exemplo, e isso não tá no balanço que a gente tá falando, isso é do relatório de janeiro. Tem a Imply, né, que é um... Não, 6,9 milhões de reais da cota de TV de 26. No fim das contas, isso dava na ocasião 85% da receita total. Esse percentual diminuiu um pouco porque a receita subiu um pouco, naquela negociação de 12 foi para as 14 milhões. Quando a Globo entrou, né? Mas naquele momento, Fred, o Sport, quando entrou em 26 agora é 26, 85% da receita de segunda divisão da Série B. O Sport já estava morto. Detalhe, a gente tem que falar de um time que estava rebaixado na virada do turno. Com o Sport rebaixado... Por isso eu digo, acabou com o futuro, cara. Não, Yuri Romão, assim, foi um presidente assim, um 2025 dele, que o Aurélio, o Aurélio é fino para dizer o que ele fez. Esses 7 milhões de reais de um time morto, ele conseguiu tirar 85%, segundo esse relatório, 85% do ano seguinte, que é extremamente desafiador, que é o ano de segunda divisão. Ainda tem 8 milhões de uma troca no fim do ano, assim, já no apagar das luzes, troca a empresa de ticketing, que é a empresa... Imply, né? Era a Imply, tira, e para pegar dinheiro, para pagar qualquer conta, sei lá, para deixar mais pagou. bonitinho a saída dele, os salários como pagos, se fosse possível. Mas ainda com o déficit que teve. Aí ele trocou pela balada App. Sim. E pegou 8 milhões. Detalhe, aqui saiu, pode gerar, dificilmente não vai gerar, inclusive, uma multa milionária. Sim. E quando essa multa chegar, quando a gente colocar tudo aquilo, bota esse dinheiro aqui nessa conta, porque essa conta é desse trabalho também. No final, se trocou dessa forma, com toda a cúpula do esporte dizendo que aquilo era errado. Não ouviu ninguém, trocou, pegou 8 milhões, pagou a conta que era para pagar, sei lá o que era para pagar. Não lembro de ter detalhado tão bem assim. Porque o esporte começou a atrasar salário do elenco em agosto. E teve isso. E ainda teve, meu irmão, assim, não deu chance, pô. 500 mil reais da capa. Assim. Que eu falei, lembra que eu falei que foi um sorrisal, era esses 500 mil. Isso não é o dinheiro todo da capa, não. Mas entrou mais
Um terço Sim, do que a mas Cota assim, pagaria. não se deixar nada. Então, nesse caso, ó, 8 com 6,9, 14,9, mais de 15 milhões de reais de um clube que já não teria essa receita, já teria a receita no momento que isso aconteceu. E quando eu falo, Cássio... No momento que isso aconteceu, tudo isso aqui foi feito já com a consciência que o clube estava na Série B. Isso. Porque uma coisa não da primeira divisão, na primeira divisão você salva tudo. Você troca tudo. Tudo isso foi feito com o clube na Série B, rebaixado. E isso, para mim, é muito mais grave. Quando eu falei que, para além do dinheiro da Liga, o comprometimento invadiu 2026 e talvez 2027, é por conta dessas operadoras de ticket, tá? Porque o Sport tinha antecipações com a Imply que tá devendo. Então, talvez, Cássio, hoje em dia, a gente até já tinha falado sobre isso antes, essas operadoras se tornaram também agências de empréstimo de dinheiro. Mas vai virar uma bola de neve, aí no fim do ano aparece Só que outra... talvez os juros já estejam contando os juros das próprias tiqueteiras, assim, né? Aí Matheus Souto, com a atual presidente, a gente não falou o nome dele, mas é o atual presidente do esporte. Aí no fim do ano aí aparece a Imply... Não, Imply não, porque uma terceira nome... Olha só, Matheus, uma terceira nome só. Eu boto 12 milhões. Matheus cogitou, Cássio, no começo do ano... Desfazer o negócio. Mas aí já geraria... Com a Ticketmaster, né, que é a balada app. Pra você ver o quanto é um mercado mas eu quis colocar dentro de uma lógica, assim, ó, você fez com a Imply, trocou, aí chegou um terceiro nome. Aí você já tem essa possível multa, como é que... com a Imply, de repente geraria uma possível multa com a balada app, e você vai pegando dinheiro vivo e empurrando pra frente. Até que você trava. Pô. Sabe outra troca, Cássio, que aconteceu nesses 4 anos dele e não foi ano passado? Aquela troca da Bet Nacional pra Bet VIP, né? Por isso que eu desfiz quando eu tava falando do terceiro nome, porque no caso da Bet Nacional, a volta da Bet Nacional tirou um possível... 8 ou 9 milhões de reais. Por isso que, exatamente por isso que quando eu fui dar o exemplo, eu não botei a Imply de novo, porque se for a Imply, meio que você, bora desfazer aquele aqui, não. Porque senão... Foi mais uma responsabilidade que jogou pra frente e a Bet Nacional muito numa relação pessoal com o esporte, Cássio. Muito numa relação pessoal com o esporte. Não é só uma questão de patrocinar o esporte pela visibilidade que o esporte traz. E traz, a gente vai ver daqui a pouco alguns detalhes de receita que mostram isso. Mas há uma ligação pessoal do principal nome da Bet Nacional com o esporte. Há uma torcida pelo esporte. Então, assim, tudo isso ajudou a perdoar, Cássio, 9 milhões de reais. Tá? A perdoar 9 milhões de reais. Mas são 9 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do esporte. Tá? Tudo isso aqui, Cássio, resultou em um termo que a gente nunca tinha escutado ao falar do esporte. Não, conhecia, mas nunca tinha tratado por nunca ser um problema. Exatamente. Patrimônio líquido negativo de isso aí, 21 milhões e 700 mil reais. Eu não lembro de ter patrimônio líquido negativo, Não, Cássio. então, isso não. É a primeira vez que esse termo. Por isso que eu falei. A gente vai trazer um termo que eu nunca tinha escutado falar pro esporte. No esporte, certo. Patrimônio líquido negativo, Cássio. Eu brinco com esse negócio de artista. Eu vi olha olhando pra você na tela. Alguns artistas ficaram putos comigo. Galera, realmente... Eu peço até desculpa aos que se ofenderam, mas eu não vou dar ré. Aos que vivem de arte. Aos que vivem de arte, mas eu não vou dar ré dessa história, porque isso aqui é arte, pô. Isso aqui é esforço. Veja, isso aqui é esforço, não é fácil, não. Chega no esporte, em 2022, em 4 anos, o patrimônio... No caso, a gente sempre falou do esporte, do Náutico e do Santa. Os três a gente sempre detalhou uma característica de ser... Hoje um jogador pode valer até mais. Tipo... Vinícius Júnior vale mais do que ele do Retiro. Mas assim, mas assim como o imóvel na sua vida de pessoas físicas, ele tem uma solidez enquanto patrimônio, enquanto o jogador ele tem aquele salto gigantesco, 4, 5 anos naquilo, isso quando não está superestimado, mas assim, e daqui a pouco ele desaparece do mercado, sai do mercado, enquanto ali do Retiro está aí há 50, beirando 100 anos já. O patrimônio físico, o do Santa é 5 hectares, tem sede Arruda, o do Náutico é 4 hectares, sede Aflitos, o do Sport tem 10 hectares. Sede Ilha do Retiro, o ginásio, aquela coisa toda. Mas são uns 10 hectares na área central do Recife, para se você olhar no mapa assim. Só o complexo da Ilha do Retiro tem 10 hectares, né? Sem contar o CT. Não, os CT são mais...
Não, é só ali no Só meio da Ilha do cidade. Retiro. Não, Tá. esquece, bota o CT pra lá. O CT é aqueles 35 milhões pra lá. Sim. Que tá nessa conta. Tá, isso. Veja. Tá nessa conta, isso. O Sport aumentou o patrimônio. Perceba que o Sport aumentou o patrimônio e conseguiu. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a subtração de todo o ativo do clube por todo o passivo do clube. E nesse caso, o ativo do Sport, Fred, ele é... Tá na tela, porque de vez em quando a gente... Como a gente tá fazendo aqui por ordem, já teve o do Bahia. Sim. O Bahia não tem estádio. A Fonte Nova, ele pode até comprar a Fonte Nova em algum momento, mas a Fonte Nova não tá no balanço do Bahia. Mas o ativo do Bahia deu 1 bilhão. Só que de 1 bilhão, 770 milhões era só com ativo de jogador. Isso é hoje. Detalhe, daqui a algum tempo, o grupo pode ser ter muito mais, pode ser 2 bilhões. Mas, por exemplo, esses 770 milhões, dependendo da vida do como os caras vão jogar e tal, isso pode, obviamente, pode subir, mas pode descer muito. Eu vou dar um exemplo, Cássio, que é o Fortaleza, que tinha um ativo. Aparece ainda nesse balanço um ativo de alguns milhões de reais, não vou lembrar quantos, o ativo do Mas já Fortaleza. teve a queda. Mas era todo baseado em jogador, que eles já se desfizeram. O ativo do Fortaleza nesse momento da temporada, em maio, deve estar desse tamanho, Cássio. Deve estar desse tamanho o ativo do Fortaleza, porque era um ativo que contava com 8, 9 jogadores de peso que o clube precisou se desfazer ao longo da temporada. Tá? Moisés, Herrera, vários jogadores que tinham esse valor e o Fortaleza, para sobreviver em 2026, precisou se desfazer desses ativos, que é a diferença para o ativo imobiliário, que existe todo um tabu e é muito raro um clube se desfazer. E aí, desses 400 milhões, se não me engano, 283 milhões, só com o, como o Fred falou, o imobilizado, que é o estádio, é o patrimônio físico de fato. Isso dentro, que eu estava abrindo justamente o que eu quero falar aqui, isso dentro de uma lógica de que é o preço que está, quando você declara, se você tiver um bem, um carro, um apartamento, você declara aquele valor no seu imposto de renda. Sim. Você tem um carro lá que vale 30 mil reais, 40 mil reais, sei lá quanto é carro, 40 mil reais, mas você pode vender por 50 mil. Sim. Aí você só declarou, essa é a mesma lógica. Por exemplo, o do Sport, que aparece com esse valor, na última avaliação, de vez em quando tinha os leilões, né? Sim. O cara tá devendo, porque a recuperação judicial tirou até isso. A gente era muito comum, leilão da piscina leilão do Náutico. cara vai lá, leilão oficial. Não, da piscina não. De vez em quando era da piscina, do refletor, que é para viabilizar o clube, né? leilão refletor, mas de vez em quando, aconteceu algumas vezes, o clube todo. E aí, por exemplo, até a última vez, a do Santa, foi em 2021, botou 240 milhões do Arruda. O Santa, ele coloca para, se eu não me engano, 70 milhões, tá? Aí, o do Náutico, a última da Justiça foi em 2024. O Náutico coloca no balanço do Náutico 172 milhões. É o valor que tá congelado. Só que a Justiça, esses 250, lembra? Não é o mercado, não, é a Justiça. E isso é lance mínimo. Sim. Tipo, o leilão parte, o leilão, agora os aflitos vai para leilão pela Justiça, 250 milhões. Ou seja, veja a diferença. No esporte, que nessa época estava com 175, a Ilha do Retiro subiu já, porque juntou ali, lembrando, juntou o CT, né? Sim. Por isso que eu falei, isso aqui é só a ilha. 175. Veja como estava defasada. A avaliação da Justiça também foi em 2024, o último leilão, 400 milhões de reais. Ao pé da letra é óbvio que isso aqui não está negativo. É só isso, o ponto não é esse. A Ilha do Retiro, e aqui o patrimônio todo do esporte está 283 milhões no balanço. E aí, juntando com o CT, se só aí o complexo da ilha, o lance mínimo é de 400, você ainda bota os 35 do CT, vale muito mais, mas o ponto não é esse. O ponto é que, dentro esse valor que sempre teve a Ilha do Retiro, esse patrimônio líquido, ele sempre foi algo assim, básico, que o esporte... A gente sempre falou, deve muito, o que é que a gente sempre falava? Mas, no dia acabou, qual é a última carta? Vende tudo, vai jogar na arena. Não, ainda pega o dinheiro e ainda vai jogar na arena. Aí você vai pro ano passado. Esse número que é negativo, de 21 milhões, ano passado esse número era positivo de 82 milhões. Isso. Tipo, não é voltar muito não, pô. Isso é ir para 2024. Em 2024 é 82 milhões. Então, Fred, ainda que, vai ter que vender a Ilha do Retiro. Esses 407 vira 600. Ok, pagaria todas as dívidas. Mas dentro da regra, esse número aqui
É um esforço muito grande de ter um clube que tem 400 milhões de reais de ativo. Porque não é que o time tem nada e tá devendo 21 milhões. Sim, O time tem 400 milhões, mas mesmo assim, tá devendo 20. Ou seja, se o Sport não conseguisse R$1 a mais do que ele tem, ele venderia tudo. Tudo. Ó, vendeu a ilha, vendeu o ginásio, campo auxiliar, tudo. E ainda tá devendo 21 milhões de reais. Claro que partindo de um número... Não, assim, eu tô fazendo sim, só dizer, dentro do papel, desse caso, vale muito mais. Repito, vale muito. Assim como tanto que eu fiz questão de dizer Mas que já não sobra muita coisa. até ano passado sobrava. Sobrava, já não sobraria muita coisa, tá? Enfim, a gente vai seguir aqui com números que são importantes, tá? Mas o tamanho do buraco já grande. vai ficando É isso aqui, mais, bem mais claro. do que olhar, pô, paga ou não paga. O problema é esse não. O problema é que esse número sempre foi azul. Isso. E agora é muito E vermelho. agora é vermelho. E a gente vai trazer mais números vermelhos aqui para a tela, que é o déficit de 2025. Tá? Aqui é só o ano passado, mas na verdade a gente tem na tela 2019 até 2025. Cássio, 112 milhões de reais de déficit é um buraco muito profundo, até mesmo para um clube que já vinha operando negativamente, basicamente, né, na sua história recente, tendo como pior momento 2021, com 70 milhões de déficit. Depois teve 2 anos mais equilibrados, com déficit de 17 e 16, e aqueles 71 milhões Liga. ali é o dinheiro da Liga que gerou essa Isso. distorção, né? E esses 70, eu fui olhar todos os balanços possíveis do Sport. Primeiro, é óbvio que não existiam 100 milhões. Em 2004 terminou com 100 milhões. Essa escala não existe. Essa escala nem existe. Aquele menos 70, o menos 70, o que aconteceu é mais ou menos a campanha do Sport 25. O menos 70 já era a vergonha que era o Brasileiro 2009, com aqueles 31 pontos. Isso aqui era... Como é que o Sport terminou com 70 milhões? Isso era um negócio assim. 2021 é o que a gente falou lá no começo do programa. É um ano caótico, que tem 5 presidentes, rebaixado, um ano de pandemia, um ano sem receita de bilheteria, um programa de sócio caindo, porque as pessoas... Não é que elas não estavam pagando porque nem para jogo, é porque as pessoas estavam ainda mais sem dinheiro, porque com a crise econômica de uma pandemia, como foi nessa escala da Covid-19. E deu menos 70. Aí você vai para esse menos 12, porque eu falei tudo que deu negativo para ter esse menos 70. Maior receita da história. Nenhum bloqueio judicial. Começou a pagar a recuperação judicial, mas dentro de termos mínimos, assim. Mínimos, É 80%. são os menores, 80% e aí pelo menos tem que pagar. Até onde se sabe, tem que pagar. a arte não chegou a ponto de não pagar. Até onde se sabe, a arte não chegou a ponto de não pagar parcela da recuperação judicial, não. Porque aí, meu irmão, aí tem. Mas enfim, 112, tendo a maior receita da história, tendo o maior patrocinador da história, tendo um quadro de sócios que estava, acho que estava bem abaixo do que o Sport poderia ter, mas no mínimo estava dando 1 milhão ou perto disso por mês. E vindo ainda do recurso, lembrando, na hora que deu aquele 71 positivo, deu aquele 16 ou a mais, pegou o dinheiro dali e vem pra cá. Como é que se torra tudo, pô? Como é que se gasta tanto assim? Claro que tem parte que é porque a receita do Sport, esse menos 112, como é que se chega? De vez em quando a gente fala, falta até explicar. A gente explica todo o vídeo, mas esquecemos nesse aqui. Ele é a subtração, nesse caso, ali era o anterior, lembrando, era a subtração, ali era patrimônio líquido, subtração do ativo pelo passivo. Isso aqui é só a receita, só os dados de 2025. Ele é a subtração, no caso do Sport. Vou trazer aquela tela, Cássio, que a gente sempre explica, Isso, aí você fica com ela didática na tela. Pronto, que é a subtração da receita líquida. A receita líquida é o quê? É a receita recorrente, como a gente já falou aqui, Sim. ingressos, bilheteria, venda, sem os impostos. Ou seja, o líquido vem disso. Você tira os impostos, a parte fiscal, e baixa, deu aquele 174. Pô, mas baixou de 269 para 174? Não foi isso. É porque agora, os clubes estão fazendo agora, tem as receitas recorrentes e tem a categoria outras receitas. A outra receita, como a gente está vendo, esse número é de 86 milhões.
Só que aí você vai para os custos, como a gente está vendo na tela. O futebol foi de 132 milhões de reais. Só que gastou com salário e tal. Despesas administrativas, assim. Não, isso aqui é outras despesas, na verdade. Isso, a administrativa está ali no cantinho. A mesma lógica, ó. O que tem de outras receitas, quando você vai na obra, tem outras receitas e tem outras despesas. Ou seja, você já olha aqui que dá 14, 36 milhões a menos. Sim. Na parte outras receitas, porque você poderia olhar da seguinte forma também, Fred. Em vez de apresentar outras receitas e outras despesas, trazer já o saldo negativo de menos de 36 milhões. Eu quis mostrar dessa forma porque aquele número é muito grande para você para ignorar que ele existe, só mostrar o saldo. Se você mostrasse só o saldo, seria muito de contabilidade, para dizer, você pega esse número e foi negativo. Não, mas você tem que dizer que tem uma receita gigantesca ali, mas também que tem uma despesa enorme. Parte dessa despesa é a recompra dos 5%. Aí entra a questão contábil, ou seja, em vez do Sport receber, ou seja, ele recebe os 30 ali, mas imediatamente devolve aqui para recomprar os 5% da FFU. E só um rápido comparativo com, antes de falar desses outros dois números, um rápido comparativo com 2024, até para a galera ter noção do que o futebol gastou 132 da primeira divisão. No ano da segunda divisão gastou 81. Foi muito também, tá? Foi muito. Aquele outras receitas, que tá 86, em 24 tinha sido justamente os 35. Tipo, não entrou R$1, entrou o CT fazendo, em vez de ser um aluguel que era arrendado, ele passa a ser propriedade de 35 milhões. Agora, as outras despesas, aqui é que foi a avacalhação. No sentido de, esse número que foi 122 milhões e 25, em 24 esse número foi 8 milhões de reais. Porque o nome é outras despesas, é uma continha aqui, tipo, não é a despesa principal, tá ligado? Essas são outras despesas. O que era 8 vira 122. E aí juros e tudo isso, né? Perfeito. O administrativo, que é despesas gerais, administrativo, a logística, funcionários, tudo. Esse número de 61 milhões de reais, esse número o Sport sempre gastou muito. Curiosamente, esse número caiu. Em 24, o Sport gastou 72 milhões de administrativo. Quase a mesma coisa que gastou com o futebol. É meio bizarro, né? Mas enfim. E amortizações, que é, como a gente já falou, que é quando você tem um contrato. O cara fez um contrato de 5 anos. Passou um ano. O jogador continua sendo seu. Ele valia 10 milhões no papel. No contrato que você fez com o jogador, ele valia 10 milhões pelos 5 anos. Se passou o primeiro ano, você exclui um ano disso. Então, você amortiza. Então, dentro dessa lógica, amortize todos os contratos que você tem de jogadores. Então, nessa lógica, a amortização de intangível deu 42 milhões. Só que, para quem viu o vídeo do Vitória, e aí vale a mesma coisa para o Sport. Isso não acontece, basicamente não acontece nem com o Fortaleza, nem com o Ceará, nem com o Bahia. Ainda que tem um CT, mas com uma estrutura física maior, acontece com o Vitória, com o Sport, com o Náutico, com o Santa, e fica nessa mesma categoria. Porque são as amortizações de intangível e as depreciações. A depreciação é um pouco da mesma lógica do intangível, só que não é de um contrato de jogador, é do imóvel. Ou seja, a Ilha do Retiro, que vale 283 milhões, ano passado valia mais, porque eles consideram que depreciou. Aí alguém fala, pô, mas Yuri Romão fez a reforma? Aí aquilo você coloca como porque essa depreciação não é que ela está perdendo valor, que na verdade a tendência é que ela acaba valendo cada vez mais. É porque essa depreciação vai gerar um gasto com manutenção que vai aparecer como despesa. Então você faz esse cálculo. Ele passa a valer menos porque ele está gerando um gasto para você por essa depreciação. E dentro da... E você, obviamente... Aí quando você faz a reforma, devolve esse dinheiro, volta. Não, ele volta. Por exemplo, valia 100 milhões, você fez o investimento de 5 milhões de cadeira, aquilo entra. Volta, exatamente. Mas naquele mesmo ano vai ter a depreciação natural, que é a manutenção, enfim. Então, nessa lógica, esses 42, ele tira tanto a amortização quanto a depreciação. Ou seja, eu sei que está confuso, mas eu vou agora fazer só a conta mesmo. A receita líquida, desculpa, as duas receitas em cima, a soma daquelas receitas, receita líquida e mais outras receitas, subtraindo pelo custo do futebol, pelas outras despesas, pelo custo administrativo e pelas amortizações, ele dá os 112? Não, ele não dá os 112. É o que a gente sempre fala. Porque você tem que ir para o resultado financeiro. Resultado financeiro, ele pode ser positivo ou negativo. Por isso que você não é só botar o negativo. Você pode ganhar dinheiro. Você tem lá 1 milhão investido,
e de repente, rendeu no fim do ano. Aí você colocaria o resultado financeiro positivo, ele somaria para o número final. Só que no caso do Sport tá muito óbvio que o Sport é pegando juros, é pegando empréstimo, ou seja, taxa bancária, juros de empréstimo, então o resultado financeiro do Sport foi de menos 3,9 milhões. E só quando você adiciona esse número, aí você chega a essa criança aqui de 112. Ano passado tinha sido menos 16. Detalhe, ano passado também tem tido resultado financeiro negativo, tá? Ou seja, não foi a primeira vez, não. Aí a gente vai avançar para alguns pontos que a gente já passou aqui, a própria receita que a gente trouxe, mas só para mostrar comparativamente, tá? Essa maior receita da história do esporte, quase 270 milhões de reais. E aí, sem dedução nenhuma, tudo. Exatamente, aqui o valor bruto da receita. O esporte que somou 39 milhões em 2019. Subiu. Subindo nesse ano, né, com a receita de 40 milhões. Na Série A, 54 milhões. Ficou, permanece na Série A, 94 milhões, aí é rebaixado. Tem na Série B uma sequência de 75 milhões, 212 muito enxertado pelo dinheiro da Liga. Em 2024, 165 sendo 60 da venda de Pedro Lima. E agora 270 milhões, que tem algo enxertado aí. O que é? Antecipações. O Sport entrou dinheiro de 2026 nesses 270 milhões que o Sport gerou, mas isso vale para todos os clubes também, tá? Então, 270 milhões de reais de receita, Cássio, há uma receita grande para um clube que está voltando para uma primeira divisão, né, superando até receitas de Vitória e de Ceará, né, que o Vitória já estava na Série A, o Ceará volta com o Sport conseguiu gerar mais dinheiro que esses dois clubes, né, Cássio? Exatamente. Aqui, quando a gente coloca aqui, vou tratar esse número que o Fred falou, mas já aproveitando que está na tela, que isso aqui é a receita bruta. E a gente já explicou várias vezes, mas se você for só para a receita líquida, foi 135 milhões aqui, como eu já falei, 174, ou seja, 300 milhões de receita líquida sem nenhuma observação nos últimos 2 anos no esporte. E sobre isso que o Fred falou, do que o esporte teve e ter tido até uma condição até não boa, porque a gente tá devendo muito, mas de dinheiro melhor. Muita entrada de Muita dinheiro. entrada. Foi dos 5 nordestinos, ele foi o terceiro em receita. Sendo um impossível de ser comparado. Bahia, que é o Bahia, 560 milhões, Fortaleza 444. Também Libertadores, tudo. Os dois anos de Libertadores, né? E jogando fase de grupos, que o Bahia cagou agora, mas os dois aqui jogaram fase de grupos. Aí vem o Sport com 269, o Vitória com 10 milhões a menos e o Ceará com 254. O que é impressionante se fosse bem administrado, né, Cássio? E aqui a gente detalha um pouco essa receita do esporte, onde a gente também tem detalhes que são bem relevantes, tá? Direito de transmissão. O esporte teve uma receita de 88,7 milhões. A gente ainda vai fazer um vídeo comparando. A gente vai trazer vídeos muito legais. A gente vai trazer direito de transmissão. Vamos comparar todos os clubes, tá? Esses que a gente acompanha mais de perto, podemos até citar um ou outro para dar um contexto. Mas a gente pode antecipar algumas coisas aqui. Foi o menor, Cássio. No caso, dos que jogou a Série A. É óbvio que do esporte, assim, é 4 vezes mais que estava recebendo, assim, nunca ganhou tanto dinheiro de televisão. Mas dos 5 nordestinos que participaram da primeira divisão, o recorde da região nos pontos corridos, 4 passaram de 100 milhões. Os outros 4 passaram de 100 milhões. O Bahia foi bater em 185 milhões, como a gente já mostrou. Com Libertadores. Com Libertadores. Porque não é só brasileiro, é tudo, né? De transmissão. O que pesou pro esporte aí na hora dessa que... E pesou no final... Operário de Várzea Grande. Ele mesmo. Aquela eliminaçãozinha na primeira fase. Com o Pepa fazendo experiência. Aquele joguinho ali, Fred. Pronto, porque todo mundo junta a Copa do Brasil. Sim. Fez o esporte estacionar. Por exemplo, o quarto lugar dessa conta é o Ceará com 106. Ou seja, 18 milhões a mais. Sim. Não sei se o esporte conseguiria 18 milhões com a Copa do Brasil. Mas uns 7, assim, é o que se imaginava, assim, ele ficou muito, muito para trás. E aí, essa é uma das contas que o esporte pagou. Veja só, e como vira uma coisa... Eu não sei se o Yuri Romão teria pensado isso no fim do ano. Mas essa diferençazinha, por exemplo, poderia ter evitado a troca da Imply pela balada app. Por exemplo, né? Mas enfim, é a maior receita da história do esporte, mas dentro dos nordestinos na primeira divisão, na verdade, foi um número ruim. Um número baixo. Já a segunda maior receita do esporte, que é patrocínio e marketing, tá?
o Sport chegou em 47,3 milhões de reais. E aí o Sport só ficou abaixo do Bahia. Mesmo Fortaleza jogando Libertadores, o Sport, isso aí é basicamente a Vitória do camisa do segundo clube. ano de primeira divisão. Isso é basicamente a camisa do clube e outras ações, mas a camisa Sim, é sem dúvida, é o carro-chefe. 99% disso. Ainda vale mais, Cássio. 47,3 milhões de reais. O preço aí que o Sport recebeu com patrocínio Isso. e marketing, tá? Um salto significativo também na passagem da Série B para a Série A. Aí o Sport entra em 2 itens que ele é muito frágil em comparação aos outros clubes que formam o G5 do Nordeste. Eu formava no passado quando os 5 estavam na Série A, tá? Sócios, o Sport teve uma receita de 16,6 milhões. E não deixem de ver o vídeo, tá, que a gente vai fazer mostrando esse cenário nos outros clubes, que você vai ver que isso aqui é muito pouco. É o que o Sport melhor pode tentar no ano de Série B. Porque no ano de Série B, isso aqui é menos, isso aqui vai ser mais, mas isso aqui é menos, tudo vai ser menos. Esse dá pra ser mais. Sócio dá pra ser mais. Bilheteria Tá? vai ser menos, porque não vai ter aquelas Sendo vendas as do Flamengo, pra você Corinthians, explorar né? tudo. Mas sócio dá pro Dá. Sport tentar fazer mais e vai conseguir fazer mais do que 16 milhões e 600 mil. Nesse momento que a gente estava gravando, estava com... Dos sócios pagantes, estava com 17.500, 17.500. Já tinha gerado quase 8 milhões, Cássio, há pouco tempo. O ano ainda está começando. O Sport deve superar essa marca. Bilheteria, que gerou 19 milhões e 600, dificilmente vai sem Corinthians, sem Palmeiras. O que ele precisa é tentar, pelo menos, conseguir, e não tá fácil, esses 14 do ano da segunda divisão. Isso, tentar. É a missão. Porque ó, esse 2024, a Copa do Brasil, tem um jogo com o Atlético Mineiro, né? Sim. E tem a campanha da segunda divisão, Copa do Nordeste cai nas quartas de final, é porque o Pernambucano teve 2 rendas, a semifinal com o Santa, aqueles 2 jogos de 45 mil pessoas, né? Que gera muito dinheiro. Mas enfim, mas tem a Série B para pode ter uma Copa do Nordeste que pode fazer pronto. Semifinal, final. Eu acho que não chega, não chega naquele 19. Mas assim, mas tentar pelo menos esse número 24, eu acho que é um... Isso. Ou pelo menos compensar num crescimento significativo aqui, rompendo os 20 milhões. Ou seja, juntando os dois, bater 30 milhões pelo menos. Pelo menos 30 milhões, tá? Mas eu acho que aí é uma missão, é o básico, tá, Cássio? Eu até colocaria por meta aí 35 milhões nesses dois, tá? Repetiu o que fez no ano passado, mas trazendo um percentual maior para o sócio e menor para as vendas. E ano passado foi um ano muito baixo de venda, né? Apenas 6 milhões e meio. Esses 60 aqui são Pedro Lima, e vamos ver o que é que vem aí para a próxima temporada. Muita gente falou assim, aí, por exemplo, em 25, pô, o menino que foi... Como é que só tem 6,5 se o menino foi vendido por a negociação com o Botafogo? É porque, no fim das contas, acho que é o que tu sempre falava, né? Diz que é esse valor, mas na hora do papel... Aquilo que eu falei sobre Carlos Alberto e Riquelme, né? A venda de Riquelme foi em 25 ainda, eu tô ficando... Foi em 25 ainda, sim. Só aquilo, em tese, já era pra... Não, eu acho que ele... Não sei se foi até menos 6,5, mas já tinha tido outras vendas, então já é pra ter superado esse número aí. Fred, enfim, fala, Cássio. A gente ainda... Chegou ao fim. Então acho que tem uma... Até porque a gente tá falando de receita com uma forma como todo, tem uma outra aspa, porque eu tava esperando, pensei que ia ter na tela, então eu vou ler aqui, porque é uma aspa interessante também, porque a gente falou de tudo isso aqui, e a outra aspa presente nesse balanço, ela é sobre os custos operacionais, tá? A gente tá falando dessa receita, como é que é o esporte para trazer para 26. Os custos, eles foram, já que a gente tá falando de venda de jogador e de compra de jogador, os custos operacionais foram, abre aspas, impulsionados por contratações de atletas em valores incompatíveis com a realidade econômica do clube, rescisões contratuais onerosas, obrigações financeiras não cumpridas decorrentes de negociações com atletas e quebra de contratos relevantes. Caramba, é muita coisa, pô. Aí eu até coloquei 9 milhões por Matheus Alexandre, 15 milhões por Carlos Alberto. Deixa muito claro que isso é tudo verdade. É verdade, exatamente. Enfim, a balança do esporte de 25 entre venda e aquisição é uma catástrofe. É uma catástrofe. Zé Lucas vai ter que operar um pequeno milagre aí, porque ele vai ter que operar 2 milagres, Zé Lucas. Ser uma venda para
capitalizar o Sport e 2 ficar até o fim do ano. Assim, Para ajudar pra ajudar tecnicamente, na né? segunda divisão. Então é isso, tá? A gente traz de novo aquela tela de resumo final que a gente já tinha explicado e já tinha trazido aqui. Enfim, tentamos da forma mais didática, mais simples possível, Tentamos antes do balanço, inclusive. passar esse cenário para vocês. Eu acho que ficou muito claro tudo o que aconteceu no clube, o tamanho do rombo, o tamanho da dificuldade que tem pela frente. Se não fosse um clube de futebol, era uma empresa que iria para falência. Mas o clube de futebol... Mas aí tem clube muito pior. o clube de futebol, ele sempre vai conseguir driblar os obstáculos financeiros, porque o clube de futebol sempre é um enorme gerador de receita. Ele tem um potencial de gerar receita E faz parte da muito sociedade. grande. Tem E outra quem relação. gera receita, Cássio, o mercado está sempre dando a mão, porque tem sempre dinheiro novo O que é triste sendo é o feito seguinte, e entrando. é bastante claro a capacidade de geração de receita que o Sport tem, Sim. mas 2025, você olha aquele número e fala, ó, o Sport tem essa capacidade. Mas a partir de uma tragédia de gestão, como foi a do último ano, o Sport dá alguns passos para trás e você guarda aquele número para dizer, ó, o clube tem capacidade de ser isso aqui, mas não será nesse ano, talvez não no próximo. Então, assim, se não subir, vai rastejar por muito tempo. Se subir e conseguir 2, 3 anos de permanência... pelo menos, né? Até porque nas últimas 2 vezes jogou, caiu. Pelo menos um ano. Veja. Não, da última vez jogou, caiu. Não. Em 20 conseguiu, 20 e 21. Caiu nas... Não, caiu nos últimos dois, mas conseguiu... Mas na última vez ficou. Pronto, ok. Você tem razão. É isso. Eu acho que a tragédia é muito clara. Não é questão de estar certo ou estar errado, não é disso não. Mas se falou muito, meu irmão. Assim, o que dá uma certa tristeza, assim, que mesmo, quando começou aquelas compras assim, disse, meu irmão, isso aqui, o Sport não tem a menor capacidade de, nesse momento, tá fazendo esses investimentos, não. Antes de organizar a casa, não. E parecia muito óbvio. Infelizmente, o óbvio deu uma tapa na cara, assim. Agora, deu uma tapa na cara e a vida segue como se nada, né? Vamos esperar essa outra auditoria interna, que mais ossos sejam revelados, esqueletos que estão guardados no armário do Sport, que mais ossos possam ser expostos para que a gente entenda a fratura que existe no presente e no futuro do clube, tá? O Sport é um clube de futuro comprometido. Precisa, dentro de campo, se salvar. Porque com acesso, com o dinheiro de uma Série A, você consegue, aos poucos, ir se restabelecendo. Se não quiser gastar tudo de uma vez, mais uma vez, né? Se não obedecer, se não seguir a mesma cartilha. E a gente vai fazer outros programas de raio-x financeiro. A gente fecha aqui o do Sport. Já está disponível no nosso feed o do Bahia, o do Fortaleza, tá? O do Vitória. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas o do Ceará já estava em pré-produção e também ficaria disponível. A gente fecha a série com o Náutico. E para além desses balanços individuais, a gente vai trazer os balanços comparativos, tá? Os balanços gerais. Como eu disse, a gente vai focar na comparação entre os clubes do Nordeste, a gente vai trazer também dados do CRB, mas sempre que for possível, a gente tiver acesso, a gente vai fazer algumas comparações. Cássio falou, por exemplo, da forma com que você sobe e é rebaixado. O Juventude teve um superávit, porque apostou menos na permanência. É um caminho? Não sei se é um caminho. Não sei se é um caminho. Mas aí, o caminho que o Sport foi ano passado, e que aparentemente o Ceará também foi, e que o Fortaleza já estava, também não é o caminho. Não, o Fortaleza é outra relação, porque, querendo ou não, tem 7 anos de primeira divisão. E muitos benefícios extraídos. Mas é preciso ter um caminho mais saudável. Certo. O Fortaleza viveu seus melhores anos da história e tem um rombo pela frente que, assim como o Sport e assim como o Ceará, ou sobe ou não tem a menor ideia de como vai abrir as portas e fechar em 2027. Sport, encerro com isso. Sport, Fortaleza e Ceará foram rebaixados. Os 3 tiveram déficit. Com o Sport, a gente está fazendo isso aqui. Se você estiver vendo aqui esse vídeo, tomara que o do Ceará já esteja no feed, mas a gente ia gravar ele logo na sequência dessa gravação. O que dá para dizer é o seguinte: os 3 caíram e, somados, os déficits dos 3 dá 270 milhões de reais em um ano. Dinheiro queimado para nada, no final das contas. Para os 3 da Liga.
Os 3 pegaram 100 milhões, pegaram tudo assim, e não sobrou nada. Nada. Vamos seguir, tá, analisando. Você, essa semana ainda, pode procurar ver os balanços, até porque você que é torcedor do esporte e viu esse vídeo, vai entender que você, se não é sócio e puder, tiver alguma chance, se associe. Porque tem algo que é muito diferente em relação aos outros clubes do Nordeste e o esporte. É esse dinheiro da receita de sócio. Porque o esporte, o colapso está apresentado aqui. As saídas nós não temos todas. O campo é a primeira saída. O número de sócios é a segunda, mas isso é só um passo, porque vocês viram, são mais de 200 milhões de reais de dívidas para serem pagas e que não serão pagas em 2026. Ou seja, muitas dívidas, muito problema, vai ser empurrado para 2027 e vai ser empurrado para 2028 e vai ser empurrado para Só não pode 2029. RJ. Essa tem que continuar pagando. Até que invente RJ2, tá? Calma. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa, tá? Nós somos um pedaço do 45 Minutos, um grupo de comunicação independente que nasce lá no formato áudio, podcast. A gente colocava os nossos programas, fazia uma gravação, colocava numa plataforma chamada SoundCloud em 2014 e desde então, pô, no primeiro programa, mais de 5 mil pessoas já nos ouviram. Hoje a gente tem um público que supera 2 milhões de visualizações por mês. É uma responsabilidade muito grande para a gente produzir conteúdo para cada um de vocês, para você que está assistindo. É uma responsabilidade, mas a gente abraça essa responsabilidade e entrega o nosso melhor, sem apelar para sensacionalismo, sem apelar para clickbait, para entrar em meme, em trend, sem fazer videozinho que roube o seu tempo, roube a sua atenção. Aqui a gente dedica cada minuto, a gente respeita e valoriza muito cada instante que você dedicou para o nosso programa, a gente devolve da melhor forma possível. E se você puder contribuir diretamente com o nosso canal, tem várias formas de fazer isso. Da mais básica, que é simplesmente curtir esse vídeo, deixar um comentário, pegar o link, jogar no seu grupo de WhatsApp, espalhar a palavra, né, do 45 Minutos. Mas você também pode se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Você até talvez você vê tanto vídeo da gente e acha que está inscrito, mas vai lá em cima e confirma se realmente você está inscrito. É outro passo fundamental para ajudar o 45 Minutos a ser melhor distribuído pelo algoritmo do YouTube. Ativa as notificações para você receber sempre um aviso quando um vídeo novo estiver no ar. Aqui embaixo da nossa tela tem a opção de se tornar membro, que é uma forma de você ajudar financeiramente também o nosso projeto. Se você puder, tiver essa grana sobrando e quiser ajudar o 45 Minutos a ter uma capacidade maior de investimento, estabilidade, previsibilidade, você se torna membro aqui do canal. A gente vai agradecer muito e também vamos produzir conteúdos exclusivos, algo que a gente até está devendo, mas colocamos um novo vídeo recentemente sobre um projeto que Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história da humanidade, o maior arquiteto brasileiro, assinou para o esporte, um estádio de 140 mil lugares. O esporte era dono de um bairro. Se a gente fizesse, Cássio, o balanço financeiro de quando o esporte perdeu a ilha de Joana Bezerra, meu amigo, eu acho que Cássio teria um infarto aqui nessa mesa. A minha grande surpresa como o esporte perdeu um lá bairro. Nos anos 70 e tiver um balanço financeiro publicado. Eu acho improvável demais. Mas... Enfim, vocês podem dar essa moral aí pra gente e a gente vai agradecer muito, tá? Porque é um projeto dependente. A gente tem patrocinadores, pô, Bet Nacional, vocês sabem, Carrilho, temos outros patrocinadores, mas o barco é grande para carregar. Não é um clube como esse, não, mas o nosso balanço também trabalharia com déficit, viu, em 2025. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.